Paz seja com todos, amados. Silvanir, do Ministério Escola Reis e sacerdotes, amados e queridos doutores e doutoras, para mim é um motivo de grande alegria poder falar com vocês mais uma vez sobre esse assunto polêmico, né? Que nós estamos divulgando na internet, estamos falando nas nossas palestras, e hoje não seria diferente, porque hoje, aqui no Brasil, no Congresso, estão decidindo, estão julgando aquelas pessoas que cometeram aquela atrocidade, tentativa de golpe, não contra o governo, mas contra a Constituição brasileira. Nós vamos aqui fazer uma analogia. Se o golpe tivesse acontecido no Brasil, você imagina como nós estaríamos hoje, 6 meses depois? E aqui, se a rebelião tivesse acontecido no céu, você imagina como nós estaríamos? O que seria de nós se Lúcifer tivesse tido sucesso na sua tentativa de golpe? Amados, é um caso muito sério, uma coisa muito séria de se tentar entender. Eu vejo países por aí que eles estão em meio a ruínas. Não tem casa sobre casa, pedra sobre pedra. Por quê? Porque houve rebelião, porque houve golpe. Nós vemos países onde as mulheres não têm valor, onde as crianças são mortas de fome, enquanto os seus governantes roubam dinheiro, roubam joias, roubam petróleo. Enquanto outros países gastam fortunas para fazer as suas cidades vultuosas, mas a pobreza ainda impera naqueles países. Então nós vemos a falta de domínio, a falta de controle, e por isso eu chamo a atenção de vocês para a tentativa de golpe no céu, de rebelião no céu, por Lúcifer e seus anjos e pela terça parte do céu. E chamo também a atenção de vocês pela tentativa de golpe no Brasil. Precisa ser apurado, precisa ser condenados os verdadeiros culpados dessa tentativa, com o rigor da lei exemplar. Por quê? Amados, se nós estivéssemos sob o regime autoritário desse golpe, nós estaríamos maus, para não dizer outra palavra. Eu, Silvanir Rodrigues, nunca vi uma tentativa de golpe, mas já ouvi falar que no Brasil teve. Estudei nos livros de história, não vou citar aqui para não prolongar, mas a nossa intenção aqui é fazer uma comparação do golpe no Brasil e da rebelião que aconteceu no céu. Então, no Brasil, precisa se apurar os verdadeiros responsáveis e culpados, e eles precisam ser punidos com o rigor da lei, para se manter a lei, a ordem, a paz e o temor, e para que nunca mais volte a acontecer no Brasil. Porque no céu foi apurado. No céu, os verdadeiros culpados
foram punidos. Lúcifer e seus anjos e a terça parte do céu. Punidos exemplarmente. O salário do pecado é a morte. No céu, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. E no céu, a alma que pecou, essa morreu. Foram punidos com rigor da lei. Eles foram condenados ao inferno e ao lago de fogo, eternamente, em sofrimento e tormento eterno. Lúcifer e seus anjos não têm como serem absolvidos, mas a terça parte do céu foi reivindicado para Deus Criador como rei, que a terça parte do céu tem a oportunidade de conhecer, experimentar e decidir o que eles querem. Então eu, você, nós estamos na terra, estamos no mundo, Salmo 115:16, para experimentar, comparar e decidir entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre a dor e a cura, entre as trevas e a luz. É uma decisão sua, para que você receba de volta a luz, a vida, o caminho, a verdade. Você precisa receber ao Senhor Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador. Porque no céu, Deus é tudo dentro de suas criaturas. Uma vez que a alma peca, Deus sai. É um projeto maravilhoso, porque imagina, se Lúcifer detivesse todo o poder e seus anjos, eles já teriam destruído o céu. Mas Deus, ele fez um projeto de uma forma que ele poderia se defender. Quando Lúcifer pecou, Deus saiu. E ele ficou sozinho, sem poder. E seus anjos, a mesma coisa. Nós também, a mesma coisa. Você entra na terra condenado e morto. João 3,18 e Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado, porquanto não creu no Filho unigênito. Então, você tem aí as informações de como foi agido no céu com justiça. E quando eu digo uma coisa, eu tenho base no que eu estou falando. A minha base é a seguinte. Vamos viajar um pouquinho. A consumação dos séculos. Deus, na consumação dos séculos, vai chamar todos aqueles que voltaram a crer, se arrependeram e nasceram de novo, e dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Mateus 25:34. E vai levar para o céu. Mas ele vai dizer para aqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Esses foram aqueles que não voltaram a crer, não se arrependeram e não nasceram de novo. Eu te pergunto, no céu, você no céu, e você sabe que se você pecar, você vai para o inferno, porque não haverá calvário outra vez, direto para o inferno. Será que você pecaria? Vendo as almas em tormento, em sofrimento eterno?
onde o fogo deles não se apaga. Então, a punição que Deus preparou para o diabo e seus anjos e a terça parte do céu que não voltar a crer, não se arrepender, é uma punição exemplar, para ficar de exemplo para todo o céu, porque Deus, ele domina sobre todo o céu. Deus é rei, Deus é monarca. E essa punição, o inferno e o lago de fogo, com a terça parte do céu, vai ficar de exemplo. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando para vocês. Avaliem, analisem. Essa informação eu preciso dar a vocês. Eu não posso guardar isso comigo. Eu preciso. A partir do momento que essa informação veio para mim, se eu não passar ela para vocês, Deus vai chamar outro. Vai chamar outro. Porque hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Se você não acreditar em mim, não tem problema. Não. A minha função é falar. A minha função é levar a você o conhecimento da palavra de Deus. E essa punição que Deus praticou contra Lúcifer e seus anjos e a terça parte do céu, que não voltar a crer, não se arrepender e não nascer de novo, vai ficar de exemplo, que é a morte eterna. E vai ficar na mente de todos aqueles que sobreviverem a esta tentativa de golpe, de rebelião. O objetivo de Deus Criador, ao lançar as almas do inferno e no lago de fogo, em sofrimento e tormento eterno, onde o seu bicho não vai morrer, o seu fogo não vai se apagar, o choro, o ranger de dentes será eternamente, será intermitente. Amados, o inferno é terrível. Eu já aceitei ao Senhor Jesus na minha mocidade. Voltei a crer, me arrependi e nasci de novo. Mas algumas perguntas ficavam batendo na minha cabeça. Por que o Senhor Jesus chama todos ao arrependimento em Mateus 4,17? Por que João Batista chamou todos ao arrependimento em Mateus 3,2? Arrependei-vos de quê? Arrependei-vos dos pecados. Mas todo pecado cometido no mundo, ele não pode te condenar ao inferno. Quando eu comecei a pregar para presos, essa foi a resposta que Deus me deu. Todo bem que você fizer na terra não pode te levar para o céu, porque condenado e morto você já nasce. Então, para pregar para presos eu tinha que saber disso, porque senão não havia possibilidade de eu chegar num preso e falar para ele sobre a salvação, porque eles pecaram, eles são pessoas más, mataram, roubaram, destruíram. E eu precisava ter uma certeza e eu busquei em Deus e Deus me deu essa resposta. Então, os fatos que arremetem à rebelião, muitas pessoas perguntam isso para mim: Silvanir, mas como que você descobriu isso? Como que você lê? Onde você viu isso? Então aqui a Bíblia, ela cita algumas passagens que te arremetem à rebelião de Lúcifer, dos seus anjos e da terça parte do céu. A desobediência de Adão e Eva, o simples fato de ter comido um fruto proibido, a desobediência, formação de quadrilha que foi Eva, Adão e a serpente. Então foi uma formação de quadrilha. E a rebeldia, eles não pensaram o que eles poderiam fazer contra Deus. Tinham a informação de que não podiam fazer e eles fizeram. Absalão, amados, presta atenção. Eu acredito que qualquer pessoa que lê a história de Absalão consiga ver
e entender os acontecimentos no céu sobre Absalão. Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12:7, 12:4, são versículos que te levam a entender. Mas o que mais me chamou a atenção, o que mais mexeu com o meu sentimento, com o meu pensamento, foi o livro de Esther. Eu sempre lia o livro de Esther e eu ficava pensando: Esther, Mardoqueu, e o Espírito Santo tocando no meu coração para que eu entendesse o Senhor Jesus e o Espírito Santo, o Rei Xerxes, o próprio Deus. E aqui na terra nós estamos com o Espírito Santo nos convencendo, tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor Jesus veio aqui e morreu por nós. Então eu consegui entender isso maravilhosamente. O Espírito Santo me levou a entender, de forma que nós podemos ver a tentativa de salvação da terça parte do céu, condenada e morta, através do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Todas as histórias que estão escritas na Bíblia, elas não são inventadas por Deus. Elas não foram mentiras. E Deus não se aproveitou da história para escrevê-la. Não, não. Todas elas, de Gênesis a Malaquias, são histórias verídicas. São fatos reais que aconteceram no céu, que vão acontecer na terra e que vão acontecer no céu ou no inferno, aonde você escolher passar a sua eternidade. Ou seja, Deus escolheu o povo judeu, a nação de Israel, para falar, escrever. O inimigo está furioso. Aleluias, ou glórias. Isso é bom demais. É sinal que nós estamos fazendo o trabalho que Deus nos deu para fazer certo. Então, amados, vejam bem. Onde eu parei foi o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Deus escolheu o povo judeu, a nação de Israel, para falar, escrever e protagonizar sobre os acontecimentos passados no céu, que aconteceram no céu antes de você vir para a terra, presentes na terra, quando você está aqui na terra, e futuros, no céu ou no inferno. Deus, ele seria irresponsável se ele tivesse te jogado na terra, no mundo, sem uma explicação, sem uma informação. Mas, no entanto, Deus, ele deixou escrito, falado e protagonizado em sua palavra todas as informações, os autos do processo, toda a condenação, as provas estão aqui, contidas aqui. Os autos do processo contra você. Deus é justo, Deus é fiel, e Ele não faria uma coisa de qualquer jeito. Ele é maravilhoso, Ele é todo-poderoso. Então, amados, é interessante nós vermos e entendermos, né, tudo isso. E ali, no Éden, né, aconteceu o primeiro julgamento, o primeiro inquérito, por causa de comer-se um fruto. Mas Deus está fazendo uma analogia para nós entendermos que houve crime. Sem crime não pode haver condenação. Então Deus dá todas as provas nas suas mãos para que você analise. Como o Senhor Jesus disse, eu repito para você: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam sobre Deus
o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus.